Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gustavo e eu faço parte do Grupo 3 que a gente vai apresentar sobre o Mercado Comum do Sul, mais conhecido como Mercosul. O Grupo 3, o nosso grupo, ele é formado pelos seguintes membros. O Brendo Alves, a Giovana Esther, a Giovana Paz, eu, Gustavo e, por fim, a Sofia Daphne. Primeiramente, eu vou começar falando sobre o que é o Mercosul. Bom, o Mercado Comum do Sul, mais conhecido como Mercosul, é um bloco econômico sul-americano formado pelo Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e outros países associados e observadores. A Mercosul ela foi criada oficialmente no ano de 1991, na tentativa de aumentar a oferta de emprego e renda, e também com o objetivo de melhorar a produtividade e intensificar as relações econômicas entre esses países. Esse bloco econômico regional ele é muito parecido com outros que já são existentes pelo mundo, mas ele apresenta algumas peculiaridades próprias da região sul-americana. Falando agora um pouquinho sobre como que ocorreu a criação do Mercosul. Bom, o Mercado Comum do Sul ele é resultado de algumas negociações que surgiram ainda na década de 1980. No ano de 1985, nessa ocasião, José Sarney, que era o presidente do Brasil naquele ano, e Raul Alfonsín, o presidente da Argentina, eles conversavam sobre um projeto de integração que envolvia o Brasil e a Argentina. Essas conversas, ao passar dos anos, então, elas se amadureceram, foram desenvolvendo, e no início da década de 1990, em pleno período de nova ordem mundial e predominância do capitalismo, os dois países eles foram convidados a participar dessa integração, que são eles Uruguai e Paraguai. E então, no dia 26 de março de 1991, na capital do Paraguai, que é Assunção, foi assinado então o Tratado de Assunção, que foi o documento que oficializou a criação do Mercosul. Tem a sua sede oficial localizada em Montevideo, no Uruguai. Então, a partir dessa data, estava oficializado o bloco econômico que envolve os quatro países, que são Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, sou Giovana Paes Oliveira e o próximo tópico são as características do Mercosul. Dentre as principais características do Mercosul estão, por exemplo, a livre circulação de pessoas e serviços, o que significa que pessoas que têm, por exemplo, carreiras como médico, policial, outras coisas, podem fazer exercício da sua profissão em qualquer um dos países que são parte do Mercosul. Também, nós temos que o aumento das negociações entre os países fundadores, desde 1991, que era, por exemplo, de 4,5 bilhões de dólares, vem aumentando exponencialmente, por exemplo, 10 vezes mais em 2018, com 44 bilhões de dólares. O Mercosul ele não é um órgão supranacional, ele adotou uma presença rotativa, o que significa que os países, de tempos em tempos, no período de 6 meses, em ordem alfabética, eles rotacionam essa liderança do órgão. Outro ponto é que 72% de toda a extensão territorial da América do Sul pertence ao bloco econômico Mercosul. E o PIB sendo de 2,79 trilhões de dólares, sendo parte de 75% do total de 3,63 trilhões de dólares da América do Sul inteira. Então é um PIB bem significativo. E uma das características de objetivos do Mercosul é justamente uma integração de uma busca de prosperidade, de uma economia, de uma democracia, também de uma estabilidade política e respeito aos direitos humanos quanto às liberdades fundamentais do ser humano. E algumas práticas do dia a dia que a gente pode ver da influência da gente ser parte de um bloco econômico é, por exemplo, o acordo de residência, que uma pessoa, um indivíduo, pode se estabelecer fixamente no local de região do Mercosul. Também temos o acordo multilateral de seguridade social, que permite que o indivíduo, onde quer que ele esteja, ele tenha aquela segurança de fazer parte daquele país, de ser integrado nele. Além da integração educacional, que é justamente uma educação ampla, em que, por exemplo, mestrados, certificados, até cursos técnicos, de como a gente faz aqui no IFAM, eles são válidos com seus diplomas dentro do local do Mercosul. Um tópico importante para a gente citar é como o Mercosul funciona na prática, porque apesar dele ser uma união aduaneira, que significa que tem uma livre circulação de pessoas entre os países, e uma tarifa externa comum, possui várias barreiras para a principal execução desses dois pontos. Porque as instabilidades políticas dos próprios países, sejam elas momentâneas ou estrutural, elas geram que os países que querem fazer acordos com os países do Mercosul acabam rompendo esses acordos de tarifas comuns externas por justamente os países dentro do Mercosul terem uma estabilidade política que não é vantajosa e nem segura para esses acordos acontecerem. Também, a perspectiva de futuro do Mercosul ela é condicionada a uma solidez, uma fragilidade das instituições do próprio Mercosul, como estruturas políticas, econômicas e sociais dos países membros. Isso significa que a continuidade, a longevidade, ela depende literalmente dos países que fazem parte dele. Porque, por exemplo, no período de pandemia que a gente está vivendo,
é muito difícil de se manter um trabalho, de uma pessoa continuar tendo uma renda fixa e tendo um desenvolvimento da sua vida, quanto mais um bloco econômico, que depende de muitos tópicos, de muitos pontos, além de depender justamente de outros países para continuar essa longevidade. Olá, meu nome é Giovanna Esther e eu irei falar um pouquinho sobre a relação da Venezuela e do Paraguai dentro do Mercosul. Antes disso, irei explicar um pouquinho sobre o protocolo de Ushuaia, que é um dos fatores principais para a saída desses dois países. Esse protocolo ele foi assinado em 1998 na cidade de Ushuaia, por isso seu nome, pelos 4 estados membros do Mercosul e também pelos estados associados, a Bolívia e o Chile. E eles reafirmaram que para você ser um membro do Mercosul, você tem que ter um compromisso democrático. Irei falar agora um pouco sobre a saída do Paraguai. A saída do Paraguai, ela se deu justamente pela questão do Tratado de Ushuaia, porque o Paraguai sofreu uma espécie de golpe de Estado, onde o presidente atual ele foi destituído de seu cargo no momento recorde de praticamente uns 3 dias. Então foi decidido na 43ª cúpula do Mercosul pela presidente da Argentina que era interessante que o Paraguai fosse suspenso até que se realizassem novas eleições. O Paraguai teve seu retorno, as eleições foram realizadas ali em agosto de 2013 e os países que compunham o Mercosul todos concordaram com essa volta. Porém, uma das coisas que aconteceram foi que foi assinado um tratado de Ushuaia II, enquanto o Paraguai não era um membro pleno e ele estava nessa suspensão, que o presidente do Paraguai ele afirmou que ele não tinha a obrigação de seguir. Ainda assim, o Paraguai permaneceu no bloco, mas ele teve essa entrada ainda um pouco conturbada. A entrada da Venezuela. A Venezuela já tinha entrado com um pedido para adentrar o Mercosul em 2006, porque ela queria ter uma expansão, uma integração com os demais países que compunham o bloco, tanto pelas questões econômicas, comerciais, quanto pelas relações políticas. No ano de 2012, por causa da suspensão do Paraguai, que era o único estado que era contra a entrada da Venezuela no Mercosul, eles finalmente conseguiram a votação necessária para se tornar um membro pleno, mas isso ainda assim gerou uma enorme discussão na época e também ela não entrou no bloco sem uma questão conturbada. A saída da Venezuela, ela se deu por diversos fatores. Um dos principais dele é também o Tratado de Ushuaia e a questão da Venezuela estar tendo relações não democráticas. E em dezembro de 2016 foi decidido pelos Estados-membros que era necessário a suspensão por um prazo indeterminado da Venezuela. Uma relação um pouco diferente da suspensão do Paraguai, enquanto o processo eleitoral da Venezuela ele não é considerado confiável, apesar de a penalidade ter sido dada principalmente pelo descumprimento das normas internas do bloco, a gente pode dizer que tiveram diversas motivações. Entre elas, nós podemos citar as motivações de ordem política, como foi citado, a adesão à Venezuela, ela ocorreu repleta de polêmicas e ela só ocorreu porque o Paraguai tinha saído. E ela também foi favorecida por 2 estados que atualmente eram geridos pela presidente Dilma Rousseff e pela presidente Cristina Kirchner, que eram a favor dessa entrada. Então, teve essa questão política e ideológica envolvida, e com a saída dessas 2 presidentes, as questões políticas entre esses países já não estavam mais parecidas. E isso vai de conta que, por exemplo, o ano que a Venezuela saiu foi justamente o ano que a presidente Dilma Rousseff sofreu um impeachment. A gente também tem fatores de ordem econômica, porque a Venezuela é um país extremamente dependente da sua relação com o petróleo. Afinal, ele é necessário basicamente para todos os países do mundo. Porém, a partir de 2013, começou uma queda no valor que era pago por barril de petróleo, que chegou ao ápice lá em 2016. Com isso, provavelmente causado pela interferência da Arábia Saudita, causou uma crise econômica na Venezuela, que causou até uma falta de produtos básicos no país,
como alimentação, eletricidade elétrica, água, etc. E por ser um bloco que visa relações econômicas, isso não era muito tolerável. Agora, os fatores mais de ordem técnica, além do seu caráter antidemocrático de Estado, foi alegado que a Venezuela, durante sua permanência no Mercosul, ela deixou de cumprir diversos compromissos e logo perdeu a participação no bloco. A saída da Venezuela, ela também teve uma ordem mais difícil que a saída do Paraguai, porque ela também manteve questões como, por exemplo, sanções políticas mais agravadas. Boa tarde, meu nome é Brendo Alves Rodrigues e eu vou falar agora sobre os acordos do Mercosul e suas importações e exportações. Bom, para começar, eu vou falar sobre os pilares dos acordos, que podemos começar com o acordo de comércio preferencial, que gera a necessidade de comprovação da procedência dos produtos beneficiados pela concessão tarifária, feitas entre os países membros, através do cumprimento de determinados requisitos. Já o acordo de livre comércio é um tratado ou um acordo comercial entre países que visa eliminar tarifas alfandegárias e estabelecer cotas na importação e exportação de bens e serviços. Bom, o acordo de contemplação econômica eu vou falar no próximo slide. O primeiro acordo que eu vou falar é o Mercosul, Colômbia, Equador e Venezuela, que tem como um tratado o acordo de complementação econômica. Esse acordo abrange 213 códigos de 1996 relativos a produtos automotivos, dos quais 163 códigos se referem a autopeças e 50 códigos se referem aos demais produtos automotivos. Agora eu vou falar sobre o Mercosul-Chile. O Acordo de Contemplação Econômica, número 35, foi firmado em 25 de junho de 1996, entre Mercosul e Chile, com o objetivo de estabelecer uma área de livre comércio entre as partes, além de promover o desenvolvimento, os investimentos recíprocos, a integração física e a cooperação econômica, energética, científica e tecnológica entre os países. Agora eu vou falar sobre o México. O Acordo de Contemplação Econômica número 54 é um acordo quadro que tem como objetivo criar uma área de livre comércio entre os estados partes do Mercosul e o México. Enquanto esse objetivo não é atingido, o comércio entre as partes é regulado por outros acordos, atualmente em vigor. No caso do Brasil, pelo AC55, Mercosul-México, que abrange produtos automotivos, e pelo AC53, Brasil e México, que compreende produtos não automotivos. Aqui eu trouxe alguns exemplos de exportações e importações em 2020, e as exportações brasileiras para o bloco representaram 5,93% das exportações brasileiras totais. Os principais produtos exportados pelo Brasil para o Mercosul, temos em primeiro lugar os veículos, que ocupam 13% das exportações, com o valor de 1,6 bilhões de reais. Em segundo lugar, os acessórios automotivos, que ocupam 6,06% dos produtos exportados, que chegam a 745 milhões de reais. Em terceiro lugar, temos os produtos primários de indústria da transformação, que ocupam 4,6% dos produtos exportados do Brasil para o Mercosul, que chegam a 566 milhões de reais. Em quarto lugar, temos o papel e o cartão, que ocupam 3,2% dos produtos exportados, que chegam a 395 milhões de reais. Em quinto lugar, temos os veículos rodoviários, que ocupam 3,7% dos produtos exportados do Brasil para o Mercosul, que chegam a 260 milhões de reais. Os principais produtos importados do Mercosul para o Brasil. Em primeiro lugar, temos os veículos de automóveis para transporte de mercadorias e usos especiais, que ocupam 14% das importações e chegam a 1,67 bilhões de reais. Em segundo lugar, temos os veículos automóveis de passageiros, que ocupam 5,3% dos importados do Mercosul para o Brasil, que chegam a 637 milhões de reais. Em terceiro lugar, temos os demais produtos de indústria de transformação, que ocupam 3,3% dos produtos importados do Mercosul para o Brasil, que chegam a 393 milhões de reais. Em quarto lugar, temos as preparações de cereais e de farinha, que ocupam 3,2% dos produtos importados do Mercosul para o Brasil, que chegam a 381 milhões de reais. Bom, por último, temos o leite, que ocupa a quinta posição e ocupa 3% dos produtos importados do Mercosul para o Brasil e chega a 360 milhões de reais. Bom, essa foi a minha apresentação. Obrigado. Bom dia ou boa tarde, eu me chamo Sofia Daphne
e eu vou estar apresentando um pouco sobre a situação atual do Mercosul. Bom, o Mercosul ele foi criado no contexto da década de 90, onde estava sendo preconizada a globalização, a nova ordem mundial, o neoliberalismo, a abertura econômica, entre outros fatores que se tornaram possível após a derrota do socialismo na Guerra Fria. Logo foi possível a formação de diversos blocos econômicos nesse período, também surgiu a União Europeia, entre outros blocos econômicos, assim como o Mercosul. Em relação ao futuro do Brasil, sabemos que, por conta dessas intrigas que existem, eles não se encontram em estabilidade por conta dessas diversas taxas que vêm sendo discutidas e acabam trazendo intrigas. Logo mesmo, ele encontrará futuramente diversas dificuldades econômicas, como, por exemplo, que ocorreu na reunião de 30 anos, dia 26 de março de 2021, foi um episódio mais ou menos assim. Na reunião, na celebração, né, ela foi de forma online, não ocorreu de forma presencial, logo após que o presidente Jair Bolsonaro ele lá se revoltou e deu uns argumentos meio estranhos, ele acabou saindo da reunião. E quando ele saiu, o presidente do Uruguai soltou uma frase mais ou menos assim, não foi com essas palavras, mas a gente entende assim, que agora que temos um governo totalmente liberais aqui no Mercosul, eu quero que a gente reduza a tarifa que entra dos produtos de fora do bloco, para que assim nós possamos modernizar a nossa economia. Mas o Alberto Fernandes, ele em sequência falou algo do tipo que tá doido, Lacaripau, que é o presidente do Paraguai. Jamais vamos fazer isso aqui, vamos manter a TEC alta, que é a tarifa alta, para poder proteger a nossa economia. E, Saltão, se você não gostou, é só pedir para sair do bloco e simplesmente sair e não tá de acordo com o que eles falam, pode sair do bloco. Então, diante dessa discussão, fica muito evidente que no atual Mercosul existe uma divergência geopolítica muito grande e muito significativa entre os presidentes. Atualmente, essa geopolítica ela está com o seguinte. Nós temos no Paraguai o Mário Abdo, que ele é conservador. E no Brasil nós temos o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro ele não deixa muito evidente se ele é um liberal ou um conservador. No Uruguai, nós temos o Luiz Lacalle-Pou, que ele é liberal e que está substituindo muitos anos de esquerdas que existiam no Uruguai. E na Argentina, nós temos o Alberto Fernandes, que ele é um social-democrata, ele é de esquerda. E diante desse cenário, fica difícil firmar novos acordos, entrar em um consenso entre esses 4 presidentes. E um dos grandes desafios do Mercosul para o próximo ano é finalizar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que vem sendo pensado e estudado desde a época do Fernando Henrique Cardoso, que estava tentando negociar a participação de um livre comércio entre 2 blocos. Só que não foi para frente. E no governo do Bolsonaro, pouquíssimos executivos até conseguiram se acertar. Só que para autorizar, precisa ter a ratificação de todos os parlamentos nacionais, tanto do Mercosul quanto da União Europeia. O Mercosul ele não é culpado pelos problemas políticos e econômicos internos de nenhum dos países membros. É muito menos uma amarra para que aumente o seu fluxo comercial internacional. Ele é uma instância de negociação entre países que têm muito em comum, como, por exemplo, todos serem competitivos em produtos do agronegócio, ou que, por si só, já se tornaria vantajoso para a gente, porque na negociação com o mercado, como, por exemplo, com a China e outros países do Sudeste Asiático, isso seria muito vantajoso para a gente, esse negócio de produtos de agronegócio. Mas isso precisa ser aproveitado, precisa ser estudado e melhorado futuramente. A atual economia brasileira. O Brasil está passando por um momento pós-pandêmico, mas ainda com a pandemia, e um dos grandes problemas é a alta de inflação. Economia pós-pandêmica. O Brasil, ele atualmente está em uma situação preocupante. A alta de inflação ela ainda é um castigo para a população, assim como o desemprego, a desigualdade social e a fome, que cresceu bastante com a chegada da pandemia no nosso país. A recuperação das atividades econômicas após os efeitos da pandemia, ela continua ocorrendo de forma heterogênea. Por um lado, os serviços e comércio têm se beneficiado da melhora das condições sanitárias. No caso, a pandemia está entrando em uma estabilidade, os comerciantes eles estão conseguindo trabalhar novamente, estão tentando... os comerciantes eles estão tentando voltar a esse mercado e trazer de novo a produção que eles tinham anteriormente à pandemia. Por outro lado, a indústria ela apresenta resultados negativos, em parte devido aos mesmos choques de oferta que afetam a inflação. Então, a inflação está alta, a indústria ela acaba por ser prejudicada, assim como a escassez de matérias-primas e o custo de energia, que está bastante elevado. Nesse contexto, a previsão da DIMAC, do IPA, para o crescimento do PIB em 2021 permaneceu inalterada, ficando ali na casa de 4,8%.
e a nossa moeda, o real, ela está se tornando desvalorizada aos poucos. Às vezes, algumas pessoas podem nem perceber, mas hoje um salário mínimo não dá quase para nada com uma pessoa, porque o gás está alto, a energia elétrica está alta, uma cesta básica está alta. Então, o nosso dinheiro, o nosso real, ele está ficando desvalorizado, o que acaba trazendo alguns prejuízos para o nosso país, assim como para a população brasileira. Agora chegou a hora das questões, e eu espero que você tenha se divertido aí conhecendo um pouco sobre o Mercosul. É um assunto bem interessante e eu espero que você tenha gostado. A primeira questão ela é da UFRRJ e ela está com adaptação. Ela diz o seguinte: a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai formam o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, o organismo que estabelece as regras e os procedimentos para a integração econômica entre os 4 países. Sobre os blocos econômicos, é correto afirmar que A. Integra os países com povoamento, dinâmica econômica e nível de renda muito diferente. B. Estabelece fronteiras abertas para o livre deslocamento de pessoas, produtos e capitais. C. Permite a livre circulação dos bens industriais sem restrições e barreiras alfandegárias. E D. Restringe os fluxos migratórios devido às rivalidades históricas existentes entre o bloco. Bom, aí vai ficar passando um cronômetro de 1 minuto e que você tente responder aí a seguinte questão. Bom, para você que marcou letra A, ela é a alternativa correta. Por quê? Os países do Mercosul, ele entrega uma zona um tanto heterogênea, uma vez que ele apresenta características econômicas distintas. Por exemplo, o Brasil, ele é o mais industrializado entre os países, enquanto os outros ainda estão passando por um processo de industrialização. Então, há essa diferença econômica entre os países. Então, a questão que mais se adapta e que é a mais aceita é a letra A. A segunda questão que a gente trouxe aqui, ela pergunta: assinale a alternativa abaixo que não representa um dos critérios estabelecidos pelo Mercosul para a adesão de um país como membro efetivo do bloco. A gente tem como as alternativas aqui: A. Fazer parte da ALAD, Associação Latino-Americana de Integração. Alternativa B. Apresentar uma economia em estágio avançado de desenvolvimento. Alternativa C. Possuir um regime político interno democrático. Alternativa D. Aprovação de sua entrada por unanimidade pelos membros efetivos. E, por fim, a alternativa E. Associar-se primeiramente como membro associado até que todas as exigências sejam cumpridas. Então, a gente tem como alternativa certa a alternativa B, que é apresentar uma economia em estágio avançado de desenvolvimento. E por que essa questão é certa? É porque, para fazer parte do Mercosul, o país ele deve assinar um protocolo de adesão com os pré-requisitos que deverão ser cumpridos. E a maior parte desses termos, eles surgem ao decorrer das negociações que são feitas. Mas, porém, existem alguns deles que são padronizados para todos os membros que querem fazer parte da Mercosul, como está mostrando nas alternativas da questão, que é fazer parte da ALAD, possuir um regime interno democrático e ser aprovado por todos os membros efetivos por unanimidade. Com isso, até que o país consiga atender a todas as exigências apresentadas, ele fica provisoriamente só como um membro associado. Então não há, entanto, assim, uma exigência econômica pré-estabelecida com relação ao grau de desenvolvimento do país candidato. Por isso que a alternativa certa é a letra B. Para a última questão, nós temos quais os países foram os fundadores do Mercosul comum, né? Nas alternativas nós temos Argentina. Na alternativa A nós temos Argentina, Brasil, Chile e Paraguai. Na alternativa B nós temos Brasil, Venezuela, Paraguai e Argentina. Na C temos Paraguai, Uruguai, Equador e Colômbia. Na D temos Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Na E nós temos Brasil, Colômbia, Argentina e Uruguai. Agora vou estar dando 1 minuto para vocês responderem a questão. A alternativa certa é a alternativa D, que foram a Argentina, o Brasil, Uruguai e Paraguai. E como o Gustavo falou no começo, o Tratado de Assunção foi assinado dia 26 de março de 1991 e oficializou a criação do Mercosul. E a partir dessa data, estava oficializado o bloco econômico que envolvia os 4 países, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Então, essa foi a nossa apresentação sobre o Mercosul. Espero que você tenha se divertido e aprendido. Muito obrigada pela sua atenção e pelo tempo dedicado. E até a próxima!